Maiores erros dentro da relação é que quando aquela mulher entra na relação, a mulher ou o homem, ela para de ser a namorada, aquela mulher que ele se apaixonou, admirou, ou aquele homem que a mulher se apaixonou e admirou, e começa a trazer problemas como se aquela pessoa fosse seu pai ou a sua mãe. Aquela frase que as pessoas podem esquecer de você e do seu nome, mas elas nunca vão esquecer da forma que você fez elas se sentir. No relacionamento a gente briga muito, porque é normal, né? Todo mundo briga. Não é normal. Todo mundo não briga. O normal é não brigar. O normal é se beijar, ter relação sexual, admiração, ter comunicação. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, Menina. Eu sou Dana Piuga e hoje nós vamos falar sobre comunicação dentro da relação. Como se tornar uma mulher mais sedutora, mais magnética através da comunicação. Eu trouxe o meu livro até para eu ler aqui, só que esse livro aqui é o meu livro com a capa antiga. Depois eu acabei fazendo ele com a editora Livra. A gente mudou, lapidou, fez algumas correções. Vou trazer um pouquinho desse universo da comunicação. Porém, eu não vou entrar como a terapeuta. Vou entrar como uma mulher que já foi casada 3 vezes. Sim, eu já fui casada 3 vezes. A primeira vez eu fugi de casa, eu tinha 18 anos, que é o pai do meu filho. A segunda vez eu casei com tudo muito lindo. Eu fiz dia de noiva, vestido eu fiz com uma estilista da Vogue. Eu contratei coral com 16 vozes. Eu fiz tudo que um casamento tem que ter, desde os jantares, tinha acho que 5 ou 6 damas de honra. Eu consegui esse casamento nessa igreja, eu lembro que a gente levantou cedo, 5 horas da manhã pra ficar na fila, porque é uma igreja conceituada, católica. E esse meu casamento durou 4 meses. Depois eu moro aqui na Austrália e eu conheci o meu parceiro. E a gente casou no Brasil, ele é de outro país, ele é da Colômbia, ele queria ficar aqui. E a única forma de eu ficar aqui era trazendo meu filho, então nisso eu entrei na questão do visto dele. E daí eu casei, só no cartório, foi numa segunda-feira. Eu comprei um vestido da H&M. Eu acho que foi uns 30 ou 40 dólares. Lembro que eu tava com um sapatinho, que eu fui comprar um sapato branco, também paguei uns 30 dólares. E aliança a gente comprou um anel, era estudante, então assim, mentalidade muito escassa, o medo de não ter dinheiro. E foi uma coisa simples, a gente saiu de lá e foi para um lugar comer japonês, 4 ou 5 amigos que eram testemunha. E nós estamos juntos há 8 anos. São fases dentro da relação, então eu vou falar de um olhar como terapeuta também, porque eu atendo casais, mas um olhar também como mulher que já passou por essas experiências. E gosto sempre de observar cada relacionamento, principalmente quando eu aprendi a fazer divórcio energético. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas existe uma forma de você fazer energeticamente um divórcio para você desconectar da energia daquele seu ex. Tem estudos que dizem que você fica conectado com alguém até 6 meses pela questão da energia sexual, como eu falei no primeiro podcast, eu não sei se você ouviu, da energia sexual e criativa que nós temos no nosso corpo, que é a energia da Kundalini. E tem outros estudos, que é um estudo mais do campo da espiritual, da religião espírita mesmo, que dizem que a gente fica até 10 anos. E observando algumas coisas, eu acredito que até 10 anos. Por que isso? Porque quando eu fui fazer o divórcio energético do meu campo, eu observei que meus primeiros namorados, até ficante, estavam ainda no meu campo. Então, o quanto isso acaba impactando na relação. Mas, voltando à questão da comunicação, então eu comecei a observar cada relacionamento e como que foi construído e como foi destruído. Cada um foi uma experiência completamente diferente, como qualquer relacionamento. Só que a comunicação é que faz total diferença. Pode ser porque hoje eu estou mais madura, ou porque hoje eu estou longe da minha família, de muita expansão de consciência, conectar com a minha espiritualidade, conectar com o meu corpo, porque a conexão com o corpo, ela é a melhor forma de você não entrar em relacionamentos abusivos
ou psicologicamente cansativos, porque você começa a olhar para o seu corpo como um templo, como o seu melhor amigo, porque é ele que mantém a sua alma aqui na Terra. Comecei a observar a diferença da comunicação. Quando eu entrei nessa relação, eu vi que tem hora que a gente senta e a gente conversa 3 horas. Às vezes a gente levanta às 7 horas da manhã, 9 horas da manhã a gente tá sentado, conversando, trazendo posicionamento. Eu sempre vou pro lado mais intuitivo, o lado da espiritualidade. Ele é um pouco mais cético, apesar de acreditar mais o ponto de vista, e existe conversas profundas de religião, alimentação, profissão, morar em outro país, cultura, formas de se relacionar, sexo, traição, diversos assuntos que muitas vezes só conversava com amigas. No primeiro momento eu achei, nossa, encontrei um cara super legal. Só que atendendo homens e mulheres, eu comecei a observar o comportamento de cada um e comecei a estudar a mente do homem e da mulher. O que eu entendi que transformou nessa relação e que eu, hoje observando, eu poderia ter transformado qualquer outra relação, que é a comunicação. A comunicação não é só falar, mas é falar e sentir. Entre eu comunico o que eu quero e eu recebo a comunicação do outro. Dentro do receber, eu posso aceitar, eu posso ressignificar, eu posso excluir ou eu posso colocar minha opinião. Dentro da relação, o que fortaleceu esse relacionamento? Foi que todas as vezes, tanto eu quanto ele, nós queríamos falar de um assunto que trazia um pouco de polêmica, um respeitava o pensamento do outro. Mas o que mudou completamente foi quando a gente começou a falar sobre família. Então, ele trazia uma história de dor em relação com a mãe ou com o pai, enfim. E quando ele falava sobre aquela situação, comecei a colocar tudo aquilo que eu estudei, que é escuta, observa e faz perguntas que vai abrir a mente para que ele possa observar de outras formas, mas nunca julgando e também nunca confirmando, porque é muito natural a gente acreditar em algo e a gente já ir atrás de pessoas que acreditam em algo. Um exemplo, eu tenho clientes que chegam na primeira sessão e falam assim, porque no meu relacionamento a gente briga muito, porque é normal, né? Todo mundo briga. Não é normal. Todo mundo não briga. O normal é não brigar. O normal é se beijar, ter relação sexual, ter admiração, ter comunicação. E não achar que briga é normal. Até no livro eu trago questões que são. Quando ele falava de algo muito difícil, ao invés de eu cutucar naquele ponto, porque ele trazia algo que no dia a dia ele acabava fazendo, eu perguntava, e como você se sente sobre isso? Como você se sente sobre essa relação? Quando ele falava mal do pai e da mãe, era muito mais fácil eu falar, nossa, minha mãe também é assim. Ai, nossa, sua mãe, pelo amor de Deus. E eu comecei a só escutar e falar, e o que você pensa sobre isso? E como que você pode mudar hoje na sua vida essa comunicação com os seus pais? E fazendo um jogo, né, esse jogo da comunicação, e ele foi fazendo a mesma coisa. Em aquele momento que eu queria também falar alguma coisa que doeu da minha infância, que alguns traumas, alguns bloqueios, a gente só ia trocando essa comunicação. Nós criamos um espaço livre de julgamento que quando eu quero falar mal de algo ou de alguma dor, ele só me escuta, ele não me julga e ele não concorda para ficar do meu lado, porque quando a outra pessoa concorda, você abre vários campos e você não sai daquele lugar, que é o que eu falei, quando as clientes chegam aqui e falam assim, é normal brigar. Daí essa mulher, ela se conecta com uma outra amiga e fala, é normal brigar, e aquela amiga fala, é normal mesmo, a gente briga muito. Você acaba ficando num relacionamento que você vai desconectando do seu feminino, da sua essência, ou também pro homem, né? Ele vai achando que aquilo é normal. Tem situações, todo homem trai. Não todo homem trai. Existem relacionamentos que são relacionamentos abertos e as pessoas aceitam que uma pessoa tem relação com a outra. Tem pessoas que não abrem o relacionamento. E nós não somos monogâmicos. Mas respeita aquela relação e aceita que a relação é monogâmica. Então, tudo é questão de
comunicação. Os maiores erros dentro da relação é que quando aquela mulher entra na relação, a mulher ou o homem, ela para de ser a namorada, aquela mulher que ele se apaixonou, admirou, ou aquele homem que a mulher se apaixonou e admirou, e começa a trazer problemas como se aquela pessoa fosse seu pai ou a sua mãe. Não tem esse lugar de comunicação. Como que você sente? Como que foi seu trabalho? Todos os dias, o meu parceiro, eu trabalho em casa, eu atendo em casa. Todos, ele sabe, muitas vezes eu fico aqui o dia inteiro, eu sou canceriana, eu amo ficar em casa. Todos os dias ele pergunta, como foi o seu dia? E eu também pergunto, como foi o seu dia? Às vezes ele conta a mesma coisa, eu falo, nossa, de novo, ele vem contar os mesmos problemas. Eu só escuto e pergunto, e como que você tá se sentindo sobre isso? Às vezes eu só escuto, nem pergunto nada, às vezes você tá no dia a dia também ali, estressada, você fala, nossa, interessante isso, mas nunca em julgamento. Que absurdo! Como que essa pessoa fez isso com você? Porque a outra pessoa, entenda uma coisa sobre comunicação. Quando uma pessoa contar algo pra você, ela vai te contar por duas coisas. Porque é muito interessante e ela quer desabafar, ou ela vai te contar pra criar um aliado junto com ela para que você acredite nela. Quando essas duas coisas não acontecem, você virou inimigo dela. Então, quando alguém te contar algo dentro da relação, só escuta e pergunta como que ela sente. Outra coisa importante, quando você pergunta como ela sente, ela ativa o sistema límbico, que é onde está guardado todas as nossas emoções. E a gente não se conecta por aparência. Primeiro momento, né, o que atrai é a aparência, está elegante, é bonita, se cuida, sim. Mas o que conecta mesmo é as nossas imperfeições, é a nossa comunicação e é fazer que o outro se sente perto de você. Aquela frase que as pessoas nunca vão esquecer, as pessoas podem esquecer de você e do seu nome, mas elas nunca vão esquecer da forma que você fez elas se sentir. Isso pode ser pro bem ou pro mal. Eu atendo homens e mulheres aqui. E tem caras que falam assim, nossa, ela saindo com uma menina, eu nem lembro o nome dela, mas nossa, foi, sim, terrível. A menina ficava assim e trazia vários problemas. Então aquele cara, ele lembra daquela mulher, mas ele lembra pela sensação que ela trouxe. E tem cara que fala assim, nossa, namorei com uma menina, teve um caso, o cara falou... ela não tinha essa beleza de, nossa, as mulheres que eu saio, elas são lindas. Essa menina não tinha essa beleza, mas eu não sei, ela tinha uma coisa sedutora nela, uns movimentos. E quando eu falava, as coisas que ela me perguntava, porque ela fazia perguntas, fazia com que ele se sentisse a melhor pessoa do mundo e ele se apaixonou. Então, é uma coisa, é fácil e simples. Quer fazer o seu parceiro se apaixonar mais ainda por você? Quer viver uma relação saudável, confortável, gostosa? Quer aumentar o libido dentro da sua paixão? Uma comunicação fluida. Escute o que o outro tem para te dizer sem julgar e sem virar aliado dele. Quando você vira aliado, quando você não concordar com aquilo, a nossa mente ela é sabotadora, ela vai falar, não, então agora você não é mais meu amigo, que você não está concordando. Tenha posicionamento, escute e sempre pergunta. Se você não souber ali na hora, o que eu vou perguntar? Principalmente nos primeiros encontros, sempre lembra da palavra sentir. Como você sentiu sobre isso? Sobre meu business. E como você se sentiu quando você abriu o seu business? Sempre vai. Esqueceu? Como que eu vou falar? Como me conectar? Usa a palavra sentir. Porque na hora ele vai buscar o que ele sentiu, ele vai ativar o sistema límbico e todas as vezes que ele lembrar de você, ele vai lembrar da forma que você fez ele se sentir. Use e abuse do sentir, da comunicação, onde você não vai procurar aliados e sim deixar com que a pessoa fale o que ela quer sentir. E jamais a pessoa fala assim, nossa, eu amo amarelo. Nossa, amarelo é horrível. Que horror. Sabe aquela pessoa que, nossa, eu fui lá na academia A. Imagina, Deus me livre na academia A, eu vou na B. Então, assim, não seja essa pessoa. Só escuta. Se a pessoa escolheu a academia A, ok, que bom. Ah, que bom. E como você tá se sentindo nessa academia? Ah, porque eu só gosto de azul. Que bom. E o que o azul representa pra você? Para de ser aquela pessoa que sempre é do contra. Ai, que absurdo que você vai nesse lugar. Que absurdo que você só gosta disso. Que absurdo que você é vegetariano. Que absurdo as pessoas veganas. Que absurdo, sabe? Essa coisa, tipo,
chata, um pouco narcisista até esse comportamento, né? Dentro dos estudos do narcisista, que dizem que também todos nós temos um pontinho ali. Esse é um dos pontos principais, é aquela pessoa que ela nada que o outro gosta, ela gosta. Então, assim, não seja essa pessoa. Se você está numa relação, é porque essa pessoa você ama, admira, é uma pessoa que você pretende, ou você já está casado, ou você pretende casar. Tenha respeito quando a outra pessoa falar. E se essa outra pessoa não te respeita, você pode ter certeza que tem uma questão do poder da influência, o poder da frequência. Quando você começa a dominar aquela frequência, é impossível a outra pessoa não entrar na sua frequência. Sabe aquelas... Às vezes tem esses vídeos, memes, assim, a pessoa tá rindo, e você começa a rir também só da risada da pessoa e as pessoas em volta, porque é uma forma de contagiar as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente, ela acaba com o ambiente, você fica até com medo de falar, expressar? É assim, são frequências. Seja aquela pessoa que todo mundo ama ficar ao seu lado, seja aquela pessoa magnética, que vai simplesmente ouvir. Escuta, não tem necessidade da gente sempre falar, porque até o falar muito é uma insegurança. E eu confesso que muitas vezes eu fui uma pessoa extremamente tímida, então eu não falava nada. Chegou um momento que eu falei, preciso sair daqui. E daí eu queria sempre falar. E eu não escutava, eu não aprendia. Se é um momento da vida, se foi uma expansão de consciência, que eu fui aprendendo. E também, né, o trabalho que eu faço, são 5 anos atendendo homens e mulheres. Eu sei que esses dias a gente fez um cálculo aqui, são mais de 2.000 horas em atendimento. Então, assim, são fora que antes eu trabalhava, a minha formação, eu sou enfermeira, eu trabalhava nos hospitais dando treinamento. E também foram 4, 5 anos dando treinamento, foram mais de 10.000 pessoas. E lá eu falava de produtos, e mesmo assim era sempre usando a comunicação. E também, para não prolongar, uma das formas que eu adquiri essa comunicação foi quando eu trabalhava no hospital, e quando eu ia dar treinamento, eu dava treinamento dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI. Ali eu tive que criar habilidades e eu precisava observar se aquelas pessoas estavam me escutando ou não. Primeiro eu fazia amizade com elas, elas contavam sobre a vida delas e daí automaticamente elas criavam um vínculo comigo, e quando eu ia explicar de um produto hospitalar que era 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, a pessoa tá dentro da UTI, teve um plantão caótico, escutar uma outra enfermeira explicando como funcionava o produto, eu comecei a criar essa habilidade. Só que na época eu não entendia que isso era uma habilidade, eu achava só que era um tipo assim, a sabotadora, eu vou ficar amiga delas e depois elas vão gostar do meu produto e vão prestar atenção. Só que lá eu já era uma forma de seduzir as pessoas, seduzir da forma boa, de forma genuína, que fazia com que elas, ok, agora eu vou dar o respeito, vou dar o meu tempo para você. Então, primeiro cria esse vínculo, deixa a pessoa contar sobre a história dela e depois você vai mostrando quem é você. Tudo na vida a gente consegue ir moldando. A gente consegue moldar o nosso corpo. A gente começa a fazer academia, a gente muda o músculo, a gente consegue moldar tudo na nossa vida, transformando a nossa comunicação. Espero que tenha feito sentido algo aí para que você possa aprimorar a comunicação dentro da sua relação ou no primeiro encontro. No primeiro encontro, seja sempre muito misteriosa. Eu vou trazer temas também sobre isso. No meu livro você vai encontrar também como ser uma mulher mais misteriosa e sedutora. Espero que de alguma forma você possa usar e abusar de uma boa comunicação. Você não precisa ser uma pessoa letrada, mas você precisa fazer com que a outra pessoa que esteja na sua frente se sinta bem. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.